Olá! Hoje estava lembrando de um livro que eu tenho aqui que eu já li e eu queria ver porque ultimamente tem se falado muito sobre nova ordem mundial, que era uma coisa assim que lá atrás o pessoal já falava e era tido como teoria da conspiração, né? E assim, muita coisa que era teoria da conspiração foi confirmando e deixou de ser, mas ninguém fala que deixou de ser, né? Só quando falava que era. E aí é esse livro aqui, ó. Nova Ordem Mundial, de Alexandre Costa. Ó, tá vendo aqui na capa, ó? São as torres gêmeas. Aqui, quando um avião tava vindo para se chocar, aqui já tinha sido chocado. E aí esse livro, ele é o seguinte. Deixa eu ver aqui. O nome dele é Introdução à Nova Ordem Mundial. Apresentação de Fábio Blanco, David Editorial. E ele, aqui no sumário, tem a apresentação, a introdução, depois a Nova Ordem Mundial, notas finais. E é isso. Ele tem, então, 10 capítulos, mais as conclusões e um recadinho que ele diz: passe adiante. E tem dois artigos aqui que ele recomenda, ó. Um chama artigo recomendado. Um chama Project Syndicate, o Oráculo de George Soros, por Christian, aí o outro, por Christian De Rosa e Alex Pereira. Não, é um só então, é só esse mesmo. Aí depois na página 159 tem um para saber mais. Mas aí o que eu queria fazer aqui? Hoje eu vou ler esse aqui, ó, Conclusões. Porque é tudo muito bom. O livro inteiro é muito bom, muito esclarecedor. Mas aí no capítulo 10 fala assim: são eles que estão dizendo. É muito legal, eu vou ler depois. Se não puder e alguém falar alguma coisa, eu tiro, mas eu quero ler. Ó, conclusões. Aí tá escrito assim: é o cristianismo idiota. É o cristianismo idiota. Deixei essa observação para o final por ser o mais importante de tudo que escrevi. E porque para sua perfeita compreensão são necessários todos os tópicos anteriores. Melhor ler o livro então, hein? Escrever esse livro, na verdade, não deu muito trabalho. Tive um trabalho anterior muito grande, mas mesmo este não foi tão duro, porque logo no início percebi que encontrar a verdade é a melhor experiência possível a um ser humano. Como acredito que o Espírito Santo é a luz que ilumina as inteligências e que busca da verdade está diretamente relacionada a Deus, todo esforço empreendido nesse sentido é recompensado por ele, a cada um de uma maneira diferente. No meu caso, na forma de entendimentos que eu nunca poderei ter alcançado sem a sua ajuda. Nunca poderia ter alcançado sem a sua ajuda. À medida que eu avancei a minha interpretação, que, repito, está a léguas de distância de abarcar toda a realidade, foi surgindo um senso de responsabilidade que se formou com o tempo. Hoje tenho certeza que é a minha obrigação repassar o que aprendi, principalmente depois que percebi que não apenas a moral e os valores que o representam, mas o próprio cristianismo é o alvo prioritário e final de toda esta empreitada. De tudo que pesquisei nos últimos 10 anos, mesmo quando inicialmente a trilha parecia levar a outro lugar, cheguei sempre a um único e mesmo ponto. Todos os artifícios utilizados para a implementação de uma nova civilização são também mecanismos para aprisionar as ideias cristãs dentro de estereótipos condenáveis pela nova cultura, que a cada dia
conquista mais espaço. A nova ordem mundial será, antes de tudo, anticristã. A espiral repressora que nos leva a esta sufocante realidade avança sem enfrentar resistência e utiliza de mecanismo como politicamente correto, a moda e o medo. Ela é feita de constrangimento e isolamento crescentes que levarão, sem sombra de dúvida, a perseguições e condenações contra todos que defenderem as palavras e os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Culpa da imprensa. Todas as profissões têm sua importância na sociedade, mas a imprensa tem um papel tão decisivo que vai além das outras categorias profissionais, porque garante a liberdade de expressão a todas as demais categorias e, desta forma, reafirma a importância e a igualdade de todos. Sem liberdade de expressão não existe democracia. Uma imprensa depende dos poderes constituídos, uma imprensa dependente dos poderes constituídos já é o suficiente para a derrocada de todo o sistema democrático. De nada adiantam eleições livres se os eleitores não tiverem acesso às verdades que circulam, definem e direcionam o poder. De nada adiantam os três poderes independentes se a imprensa pender para um deles. Tcharam! Desde o surgimento da imprensa, existem jornalistas cooptados pelo poder político ou econômico. Como é uma atividade humana e os humanos estão sujeitos a desvio de caráter, é triste, mas é inevitável que na imprensa isso também aconteça. Também é inevitável e natural certo viés ideológico, certa influência das preferências do repórter, do jornalista, do editor ou do dono da empresa. Essa tendência comum a todos os autores deixa de ser natural quando a realidade é abandonada em nome de uma agenda. A forma bem simples de provar que a imprensa deixou de cumprir a sua função de informar a realidade está na uniformidade das notícias. Jornais, revistas, rede de televisão e portais de internet repetem praticamente as mesmas notícias, com o mesmo tratamento e quase lhes dando a mesma importância e o mesmo juízo de valor. Diariamente chegam à redação de uma agência de notícias entre 1.000 e 1.500 fatos, e destes o editor seleciona cerca de 50 que terão mais destaque. A chance de todas as agências de notícias e órgãos de imprensa de todo o mundo destacarem as mesmas notícias por pura coincidência me parece um tanto absurda. Outro dado interessante e que pode ajudar a compreender o mecanismo de controle de informação é a grande concentração existente nos conglomerados de comunicação. Poucos setores do mundo estão tão concentrados em poucas mãos como a mídia. Em 2003, houve uma grande temporada de compras, quando vários grupos de comunicação foram comprados e a concentração chegou ao máximo histórico. Abrindo um parênteses, essas negociações coincidem com a publicação de artigos científicos surpreendentes sobre a altíssima capacidade de persuasão das emissões televisivas. Hoje o poder mundial da comunicação está dividido entre poucos grupos e muitas vezes os acionistas de uma empresa são donos também dos seus concorrentes. Agências de notícias como Reuters, BBC, Associated Press, France Press representam pelo menos 90% das notícias de cunho internacional e são controladas pelos mesmos acionistas que também controlam grupos como Disney, CBS, Warner, Universal, Vivendi e News. Não tenho este dado, mas acredito que juntos esses grupos controlam mais de 80% do mundo da informação e entretenimento. Parte da imprensa já está mentindo porque tem propósitos mais amplos ligados aos grupos empresariais controlados pelos mesmos acionistas
além da agenda globalista que os une. David Rockefeller chegou inclusive a fazer um discurso que está transcrito neste livro, agradecendo aos grandes órgãos de imprensa dos Estados Unidos por silenciar durante décadas toda a elaboração da nova ordem mundial. Os Rockefeller sabem muito bem que o povo não ficaria contente em saber que estão planejando seu futuro sem o seu consentimento. A outra parte da imprensa, a maioria está tão despreparada que faz suas matérias tendo como base exclusivamente o que foi publicado pela sua própria empresa ou pelas empresas concorrentes. Estão conversando em uma sala de espelhos. Ninguém sabe mais quem disse ou por que disse, mas todos acreditam e repetem, e assim a coisa continua sucessivamente. Sumner Redstone, o todo-poderoso do grupo CBS, disse há alguns anos que a imprensa, como conhecíamos, tinha acabado. Sou obrigada a concordar com ele. Se existisse uma imprensa de grande alcance realmente independente, que estivesse fora desse gigantesco esquema, o governo mundial não teria saído do papel. Como será a nova ordem mundial? A nova ordem mundial será uma ditadura totalitária disfarçada de democracia, mas sem alguns dos seus principais parâmetros. Não teremos liberdade de expressão, presunção de inocência, igualdade de direitos perante a lei e outros direitos naturais. Continuarão existindo partidos, cargos e um sistema eleitoral, mas só serão permitidos candidatos que estejam dentro de um espectro político bem estreito. E mesmo seus extremos devem continuar dentro da margem de segurança. Esta farsa já está em funcionamento em muitos países, inclusive no Brasil. As liberdades individuais serão extintas e os interesses da coletividade estarão sempre acima dos direitos individuais. O poder do governo será total e todas as atitudes humanas serão controladas. Os valores serão invertidos, as virtudes serão perseguidas e os pecados exaltados. A promiscuidade será regra, como previu Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo. Eu quero esse livro. Família e laços de amizade incondicional serão proibidos ou vistos como atrasados, entre aspas, não solidários ou até mesmo como atos perniciosos. A educação infantil será em tempo integral para permitir melhor condicionamento. Passarão o dia todo na escola e sua convivência com familiares se dará apenas nos finais de semana sem atividades escolares programadas. As pessoas serão cooptadas pelo sistema desde a infância, da mesma forma e com os mesmos interesses que os porcos raptaram os filhos da cadela em A Revolução dos Bichos. Vigilância e controle estão na essência da nova ordem mundial. Os indivíduos serão vigiados no trabalho, nas ruas e em casa. Sob algum pretexto de segurança, serão obrigatórias câmeras nas residências, como no livro 1984, de George Orwell. Todos os objetos, pessoas e documentos serão rastreáveis. Como será? Os chips indicarão tratamentos médicos obrigatórios. Todos serão obrigados a exames frequentes para prevenir doenças, entre aspas, ou possíveis comportamentos inconvenientes ou perigosos. O sistema financeiro internacional controlará a vida do indivíduo na medida em que o dinheiro físico não mais existirá e o lastro não será nem mesmo lembrado. O dinheiro eletrônico vai permitir o poder econômico absoluto em pouco tempo. Ou seja, ao produzir dinheiro do nada, os bancos internacionais tendem a controlar todas as propriedades e recursos do planeta, em não mais do que algumas décadas após o fim do dinheiro em espécie. O chip de identificação, tá aqui entre parênteses, RFID, que já é uma realidade, será obrigatório. Seu substituto natural será menos invasivo e talvez apenas uma marca na pele seja o suficiente. Meu Deus.
Próteses e implantes não serão mais acessórios indesejados e passarão a ser objeto de desejo e sinal de status, como no livro Neuromancer, de William Gibson. Implantes serão utilizados para amplificar a capacidade e a potência dos sentidos e dos órgãos, como se Deus não fosse perfeito e já tivesse feito tudo perfeito, né? Não será incomum pessoas amputarem os seus membros para substituí-los por próteses sofisticadas. O traumatismo fará parte do dia a dia, assim como a misturas genéticas entre humanos e animais. As quimeras aí, né? Que a gente fala e ninguém acredita. Porque o povo... não vou nem falar porque esse é pesado. Implante de órgãos sensoriais interligado com sistemas de informação poderão gravar e transmitir todas as informações vividas e os aparatos do controle estarão dentro do indivíduo. Olha aqui. Esse negócio dessas picadas aí, porque se chegasse e falasse assim, gente, a gente precisa monitorar o que você fez, o que você deixou de fazer, se vai aparecer uma doença ou não, ia ser estranho, né? Porque a maioria conhece a Bíblia e sabe dos chips, do 666. Então, será que essa picadinha, porque tem umas teorias de que quando ligar o 5G vai ser possível monitorar, saber quem tomou, quem não tomou. Há quem diga que se você puxar pelo Bluetooth já dá para fazer isso, mas que eu vejo mais falar é que quando ligar o 5 lá que vai dar para puxar melhor. Então, eu acho que não tem nada a ver, né? Depois que eu terminar de ler aqui esse capítulo, eu vou ler quando foi escrito esse livro, tá? Porque tem muita coisa aqui que ele tá falando que já tá acontecendo, que na época que ele escreveu ainda não tinha. Então, é mais teoria se confirmando. Ó, implante de órgãos sensoriais interligado com sistemas de informação poderão gravar e transmitir todas as informações vividas e os aparatos de controle estarão dentro do indivíduo. Rebeldes serão caçados por redes integradas de câmeras e sensores ou deletados do sistema e dessa forma não poderão comprar, viajar nem entrar em qualquer edifício. Qualquer resistência enfrentará o mais sofisticado sistema de repressão já conhecido com poder e tecnologia inimagináveis. Estamos lascados. Todas as formas de comunicação serão efêmeras. Os registros da história serão todos feitos em suporte digital, ou seja, não teremos. O que permitirá recontar fatos históricos de acordo com a circunstância e o interesse do governo. No início, apenas a religiosidade vazia será permitida, que é a maioria que a gente vive hoje. Mais tarde, toda e qualquer forma de manifestação religiosa será desmotivada, reprimida e punida. O ateísmo será a religião oficial, mas o objetivo dos planejadores da nova ordem mundial é o satanismo, que eles costumam chamar de luciferianismo. Estes são os desdobramentos que vejo para a situação atual. Minha previsão é realmente negra. Acredito que se não acontecer uma interferência divina, teremos um futuro macabro. Mas como a história é dinâmica, muita coisa pode mudar. Algumas podem atrasar, outras podem acelerar. Nada mais posso dizer sobre o futuro. Então, na Bíblia fala que os tempos vão se abreviar, porque se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Então, nessa parte que ele fala aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Acredito que se não acontecer uma interferência divina, teremos um futuro macabro. Sim, na Bíblia promete, né? Dá essa esperança que vai ter sim. Então, a gente tem que se manter firme. Por isso que todo dia eu tô postando a minha leitura que eu faço todo dia, a leitura bíblica. Eu não posto a oração que eu faço e eu não posto a reflexão que eu faço. Porque como eu não sou teóloga, eu não estudei
Eu acho que eu não estudei o suficiente para passar, porque a minha leitura, a minha interação é diretamente com Deus, com o Espírito Santo, porque eu não tenho estudo sobre isso, então eu não vou falar, porque depois vai vir gente aqui para falar que eu tô mentindo ou que eu tô inventando na cabeça. Então eu prefiro essa parte é só minha, individual, e aí cada um faz o seu. Mas se quiser pegar a Bíblia e me acompanhar e ler junto, vai dar super certo. Então eu li aqui o capítulo 10 do livro Introdução à Nova Ordem Mundial. E depois eu vou ler mais, se ninguém me proibir ou brigar comigo, né? Não sei. Aí, deixa eu ver quando foi que ele escreveu. Aqui, ó, falando sobre ele, ó, Alexandre Costa. É editor e escritor, nascido em São Paulo, autor da obra Fazendo Livros e responsável pela produção de conteúdo para revistas e sites. Já trabalhou em editoras, agências e veículos de comunicação. Deixa eu ver se tem aqui a data que ele escreveu esse livro aqui. Tá aqui, ó. Introdução à Nova Ordem Mundial, Alexandre Costa, segunda edição, maio de 2015, tá? De 2015. E você viu lá, né, que um monte de coisa que ele falou lá, que ele achava que ia acontecer, aconteceu mesmo. Aconteceu. Ó, aí os capítulos, assim, ó, capítulo 1, notas sobre a nova ordem mundial. 2, a natureza do objeto. 3, o topo da pirâmide. 4, os círculos do poder. 5, os planos. 6, os tentáculos. 7, personagens. 8, estratégias, táticas e métodos. 9, controle e mais controle. E 10, esse que eu acabei de ler. São eles que estão dizendo. É isso. Aí tem essa aqui que eu acho que eu vou ler amanhã. Depois eu leio esse aqui, ó. Passe adiante. Eu vou ler esse. Passe adiante. Vou até deixar marcado aqui, ó. Ó, esse é o livro, tá vendo? Já li ele todinho. Faz um tempo já, acho que quase 2 anos. Mas eu vou ler de novo, porque ele é maravilhoso. Só pra me ver o que já cumpriu, né? O que vai cumprir. Então é isso.